Pode seguir, professor. Aí, professor. Que as minhas primeiras palavras sejam palavras de agradecimento e de sincero afeto a esse pessoal maravilhoso pela oportunidade desse convite e pela oportunidade de estarmos juntos, unido pela tecnologia que faz com que o indivíduo lá em São Paulo, engravatado e sufocado de calor, vai encontrar com gente daquela terra alegre, daquele lugar admirável. Portanto, eu queria agradecer de uma maneira profunda a secretária de Educação, que é a Raquel Lopes, e também a querida prefeita Amália Pereira. A partir de agora, nós vamos abordar o tema solicitado, né, que era educação inovadora, tendências e perspectiva de educação para o presente e o futuro. Eu começaria dizendo que qualquer pessoa, de qualquer idade, criança ou adulto, quando se vê colhido por uma tempestade, se assusta. A tempestade nunca nos é uma passagem agradável, é sempre alguma coisa que nos traz horrores ocultos da infância, nos traz angústias e nos traz medo. Ora, as pandemias são tempestades, mas com a certeza de que tempestade termina e que quando terminar o sol volta a brilhar, também ocorre isso com a educação. Portanto, o que pode o educador, a educadora, fazer nesses tempos de pandemia para que quando voltar o sol a brilhar, tenha perspectivas e tenha caminhos a fazer? A resposta a essa pergunta não é uma resposta apenas brasileira, é uma resposta mundial, porque guardando-se as devidas proporções, as referências mudam, mas a essência é essa. A escola é sempre parecida com a outra escola, esteja onde estiver. A ação do professor, a ação da professora é sempre uma ação similar dele estando onde estiver. E tomando como referência esse caráter globalizante do momento que nós vivemos, é possível afirmar que o sol voltará a brilhar. Agora, para que o sol volte a brilhar, nós temos que ter algumas referências, nós temos que ter alguns caminhos. Eu vou perpassá-los com a brevidade que o tempo permite, mas vocês não tenham dúvida que qualquer coisa, procurem nas redes sociais e estaremos, através desse veículo, também conversando. Mas agora, iniciando propriamente esses termos, para quando a tempestade passar, quando vier o novo amanhecer, quando o sol voltar a brilhar, o que nós temos que levar em consideração? Nós temos que levar em consideração que essa criança traz, e não é possível que não traga, o receio e o temor de que vivemos uma tempestade. Mas quando adultos somos capazes de perceber que a tempestade pode passar, é preciso que o educador mostre à criança que a tempestade pode passar também. E aí lembrar que em todo lugar do mundo, da educação infantil até o ensino médio, ou até da educação infantil até o ensino superior, alguns pilares sustentam a educação. Então, quais são os pilares que tornam iguais países como a Finlândia, a Noruega, a Coreia do Sul, Japão, Brasil, Paraguai, Peru? Qual que torna igual? Alguns fundamentos. A aula que se dá, o conteúdo que se passa, as habilidades exploratórias que se desenvolvem e, naturalmente, a afetividade que tudo isso está brigando. E é isso que é importante neste período trabalharmos. A afetividade, a alegria, mesmo que seja uma alegria simulada, daquele professor de se reencontrar a classe, a alegria daquele aluno que, naturalmente, encontra e reencontra o colega. Não é? Então, ter esse sentimento de alegria de que a tempestade vai passar. Um outro passo significativo nessa mesma direção, ao lado desse sentimento de alegria e dessa convicção que a tempestade nunca é eterna, um outro passo, um outro caminho, e que deve naturalmente a escola perseguir, é verificar que onde quer que a educação seja ministrada, em escolas públicas ou em escolas particulares, no Brasil, na Noruega, na Dinamarca, na Finlândia, no Japão, em todos os lugares onde a educação é praticada, varia a língua, mas não varia a pessoa humana.
Portanto, o medo da tempestade é intimamente ligado à circunstância de estarmos vivos. Mas, já dizia tempos atrás, poeta Guerra Junqueiro, as almas infantis são brancas como neve, são pérolas de leite em urnas virginais. Tudo quanto ali se grava e ali se escreve, guarda-se a princípio e não se perde mais. Então, aproveitar este momento de angústia para fundamentar alguns conceitos básicos que podem alicerçar, quando a tempestade passar, as boas recordações da escola, as boas recordações de um período que, eu insisto, não deixa de ser tenebroso. Isto envolve, então, a aula que se dá, o conteúdo que se passa, a avaliação que se faz, enfim, aqueles fundamentos básicos. Falando desses fundamentos básicos e caminhando nessa direção, quando abordamos a importância do conteúdo, estamos abordando a importância da proximidade. Porque uma das coisas que mais marca esta fase é o isolamento. As crianças que antes brincavam juntas vão voltar a brincar juntas, mas houve um período de isolamento. Então é preciso, da parte do professor, da parte da professora, aquele sorriso, aquela convicção de que os tempos bons voltaram e que a tempestade passou. Um segundo passo, muito importante, é trabalhar as habilidades operatórias. A partir dos 5, 6 anos de idade, de uma maneira progressiva, é importante que a criança aprenda a diferença entre descrever, analisar, narrar, enfim, verbos de ação muito simples, mas que mostram essa diferença. Isso pode ser feito de uma maneira muito simples. Um terceiro fundamento importante é meditar na aula. Que formato deve ter a aula neste retomar do sol? Pensar que uma das dificuldades que o nosso país enfrenta é acreditar que aula é a aula expositiva. Eu não tenho nada contra a aula expositiva. Acho um recurso magnífico, excelente. Mas veja, é um recurso para ser usado com certa parcimônia. E isso como que acontece? Acontece quando os professores conversam, quando eles trocam, quando eles têm relacionamento. Veja, você passa por uma sala de professores, hora do intervalo, todo mundo conversando, mas cada um falando da sua vida, do seu problema, das suas esperanças, mas não trocando ideias e práticas pedagógicas. E a hora que ele começar a perceber que uma aula expositiva pode ser seguida de um painel integrado, o painel integrado pode ser seguido de uma copa, a copa pode ser inserida de outros princípios, o resultado é extraordinário. Claro que não há tempo, numa brevidade deste encontro, de descrever cada uma dessas tentativas. Mas imagine apenas o seguinte: tome a referência de uma frase qualquer. Cabral descobriu o Brasil. E depois coloque as palavras desse enigma fora de ordem. Descobriu Brasil, Cabral. E as crianças juntas vão tentar repor aquela ordem. À medida que o tempo vai passando, isso vai se ampliando. Isso vai criando outros complexos de pensamentos. E vai ajudar a criança a pensar com firmeza. Ternura, essas práticas que são naturalmente aconselháveis, são os fundamentos básicos de uma educação nesses tempos de pandemia, nesses tempos que vão passar para que o sol volte a brilhar. Um outro fundamento, além da aula, além das habilidades operatórias, é envolver a criança na percepção da riqueza da troca. O pátio da escola é uma oportunidade linda para a troca. Trocas de experiências, trocas de realidades pessoais, trocas entre aquele filho de uma empregada doméstica, aquele filho de um médico. E essa troca tem que ser incentivada. Já me lembro que há muitos anos atrás, um grande educador já dizia, George Bernard Shaw, a minha educação nunca foi interrompida, senão quando eu tive que assistir aulas. Porque a aula, com o professor falando, interrompe aquele momento tão gratificante quanto este, que é o momento de relacionamento, de conviver. Uma das imagens que eu guardo na minha memória e carregarei para todo sempre é que uma das escolas que trabalhei em São Paulo tinha um aluno com uma deficiência que só lhe permitia se deslocar numa cadeira de rodas. Era uma deficiência, na época, tida como perene, mas, enfim, ele estava matriculado. E eu me lembro que, durante a hora do intervalo,
quando os alunos interagem, conversam, brincam, fazem o pegador, essa criança ficava isoladinha num canto. E um dia, conversando com as crianças, eu perguntei: quem de vocês não gostaria de empurrar, durante um dia da semana do intervalo, a cadeira, mencionou o nome da criança? Um ou outro iniciaram a atividade. Dias depois, era uma verdadeira disputa na escola para quem empurrava a cadeira daquela criança. Então, foi um estímulo de algumas palavras que criaram um universo de relacionamentos, de sentimentos e de afetividade. Então, veja bem, trabalhar as habilidades operatórias, trabalhar esses estímulos, trabalhar o contato, aprimorar aquilo que a escola tem de bom. Se você um dia anunciar numa sala de aula, daqui uma semana, eu vou mostrar para vocês uma das coisas mais lindas que Deus no mundo criou. E não diz o quê? Para fazer com que aquela oportunidade cresça. Na hora seguinte diz: olha, agora faltam 5 dias para mostrar a vocês uma das coisas mais lindas que Deus criou. 3 dias, 2 dias, até que no dia, aquelas crianças saltitam, ansiosas por aquilo. E o professor leva junto a um pé de pitanga, junto a um pé de manga, não importa o que. Diz: olha que coisa linda, que sutileza especial, como isso é admirável, como isso é maravilhoso. E tudo isto vai marcando naquela mente infantil os fundamentos daquela realidade. Me lembro que, quando meu filho mais velho tinha 5, 6 anos, e eu, todo dia, antes de ir para a escola onde eu dava aula, eu deixava na escola de educação infantil que ele fazia. Um dia, ele, que era muito quieto, abriu em prantos. E eu pensei: o que aconteceu e tal. E diminuí a velocidade do carro e perguntei: mas Júlio, o que aconteceu? Você está chorando? Papai, o cachorrinho. Eu disse: que cachorrinho, meu filho? Ali atrás tem um cachorrinho. Ele está sozinho, todo molhado, papai. Para pegar o cachorrinho. E eu fiquei numa situação perplexa, porque numa cidade de trânsito como São Paulo, parar é um desafio. Mas para não desapontá-lo, saí com ele debaixo do braço e corri até onde estava todo o cachorrinho, peguei, levei para o meu carro, passei um cobertor sobre o cachorrinho, procurei enxugá-lo e o bichinho se acalmou. Isso marcou de uma tal maneira que anos depois, essa ex-criança, agora adulta, mostrou para mim um quadradinho de papel onde estava escrito: um presentinho que fiz para papai quando salvou um cachorrinho. Então, veja, são momentos como esse que levam a iluminar uma educação. A escola que queremos, a escola que precisamos, tem que ser essa escola da ternura, da acolhida, da receptividade, do abrigo, para que a criança sinta que ali está um segundo lar para ele. Crianças pobres, que às vezes têm pais trabalhando durante o dia todo, a mãe num outro emprego, tem pouco contato familiar. Se os pais, as mães, instituírem: olha, toda quinta-feira, logo após o jantar, nós vamos ter 15 minutos de bate-papo. Vai falar o que quiser. Vamos falar de amor, de raiva, de esperança, de alegria, de tristeza, de criar a rotina daqueles minutos. Isso vai deixando das marcas infantis recordações que não se perdem. Eu, até para designar esse momento, chamava a hora da família. Era aquele horário onde o pai, a mãe, os irmãos conversavam com uma família e quebrava aquele silêncio que só era interrompido quando havia uma bronca para ser dada, um banho para ser tomado, ou, enfim, um jantar para ser degustado. Então, são medidas simples como essas que recolocam a força da ternura, que recolocam o entusiasmo e alegria de renascer, que se tornam imprescindíveis para a escola. Quero realçar mais uma vez que uma criança pode aprender a ler muito cedo. Não é essencial aprender a ler muito cedo. Não há por que entulhar o cérebro, aquilo que você tem uma vida inteira para guardar, mas tornar esse cérebro vivo. Vamos ver. Olha, eu peguei aí no quintal uma folhinha de samambaia. Eu não vou contar para vocês em que lugar eu peguei, mas o lugar onde eu apanhei essa folhinha de samambaia está cheia de outras folhinhas de samambaia. Olhem bem e agora vão procurar.
E aquelas crianças, no desafio dessa tarefa, na imposição dessa oportunidade, buscavam com criatividade encontrar isso aí. E tudo isso fazem com que eu me sinta, às vezes, lisonjeado pela oportunidade de ser um educador. Como tenho o privilégio de morar não muito distante do local onde sempre trabalhei, é quase frequente cruzar com ex-alunos. Deles, eu não me lembro mais. Como poderia fazê-lo? Tinham 8, 9, 10, 12 anos. Agora tem 40, 50, 60. São velhos, obesos, diferentes, mas eles se lembram de mim. E às vezes me esmagam num abraço. E naquele abraço de Celso, nunca esqueci aquela brincadeira que você fez conosco no pátio, aquela brincadeira que você fez trabalhando os valores. Veja, gente, são coisas que seduzem e que mostram que o que fica na mente de uma criança é exatamente esses momentos. Por isso, a gravidez é muito importante, porque se de repente aquele casal e aquela mãe que tem no ventre um bebê que ainda não nasceu, pode pensar que uma discussão, que uma briga, que um falar mais alto, nem será levado em conta pela criança. A criança não se lembrará da ocorrência, mas fica registrada na sua mente aquele momento, aquele instante, aquele debruçar sobre momentos dessa insegurança. Então, na aula que se dá, pensar, ajudar o aluno a contextualizar. Se você disser, vamos fazer uma coisa. Durante a aula, eu vou falar uma bobagem. Eu vou dizer uma coisa que é absurda. Não tem sentido. Agora, quando eu disser uma coisa sem sentido, não ergam o braço. Finjam como se não estiverem ouvindo. Quando faltar 10 minutinhos para terminar a aula, eu vou chamar alguns alunos e verificar se eles lembram qual foi o momento daquele absurdo. E isso criava um mecanismo de atenção desperto. Quando algumas professoras diziam, mas os nossos alunos não prestam atenção. Eu digo, mas você treina a atenção do aluno? Você treina a criatividade de um aluno? Até para falar um pouquinho desta criatividade, me permita uma breve sugestão. Faça de conta que agora você não é um professor amigo que está ouvindo esse velho professor. Faça de conta que nesse instante, agora, você é simplesmente uma criança que está num lar. Eu vou lhe contar uma história. Ouça a história que eu vou contar. Preste muita atenção na história que eu vou contar, porque quando eu terminar de contar a história, eu quero ver se você reteve algum momento dessa própria história. E conta uma historinha qualquer. E aquilo leva a criança a prestar atenção. E tempos depois, esta criança, agora como pai, agora como mãe, lembrará de fazer com os filhos aquilo que com ela foi feito. E tudo isso é muito importante. Não está superando o que mais tarde eles terão de história, de geografia, de matemática, de língua portuguesa, mas estará criando aquele forno de pensamentos, aquele conjunto de ideias, aquelas flores de sensibilidade que essa criança carregará para todo sempre. Por isso, quando eu vejo a educação infantil, como é feita na Suécia, na Noruega, na Finlândia, na Estônia, países que estão no topo da educação mundial, eu percebo que nada, absolutamente nada, daquilo que eles fazem não é possível aqui fazer. É apenas uma questão de basta querer, basta ter essa vontade. Abrir a curiosidade, abrir os sentimentos, abrir a luz da bondade. Isso tudo não torna desimportante o beabá, não torna desimportante o 7 multiplicado por 2, mas mostra que a escola é acolhedora, que viveu como inevitável que se viva esses tempos de pandemia, mas que o sol voltará a brilhar, e quando o sol voltar a brilhar, o aluno descobrirá um outro ambiente. Portanto, nada de complicado, nada de muito difícil, mas apenas alguns passos que podem levar a essa fabulosa descoberta. Não sei como será o nosso amanhã, mas eu sei que ele será da maneira como o educador o fizer, principalmente o educador infantil. E ergo as minhas mãos de agradecimento por um dia, saindo da escola onde eu dava aula de geografia,
A diretora da escola, a professora Beth, uma pessoa de um carisma muito forte, muito empenhada com a educação, me chamou um canto e disse: Celso, eu estou muito preocupada com os alunos. Porque a nossa escola, Celso, tem uma mensalidade alta. Os alunos que aqui frequentam têm tudo, mas não tem valores. Não tem valores. Se querem uma caneta especial, o pai compra. Se querem, porque eles têm tudo. Não falta isso. Como a gente poderia trabalhar valores? Eu disse: Beth, eu não tenho resposta para essa pergunta. Mas se você me der 30 dias, eu vou procurar. Eu vou buscar saber. Ô, Celso, você tem 30 dias, 60, o tempo que você quiser. E eu me empenhei para verificar como esses países trabalhavam o carinho, a ternura, a amizade. E fui descobrindo que alguns se pontificavam. Finlândia, Noruega, Dinamarca. Aí eu não tinha como me comunicar, porque a única língua que falava na oportunidade era o português. Mas redigi em português, me mandarem preceitos de como trabalhar valores, de como trabalhar conteúdos, e, para surpresa minha, recebi inúmeras respostas em língua portuguesa, porque eu declinava que não era capaz de falar o suomi, a língua que eles falavam, mas em língua portuguesa eles faziam aquela oferta. Aí eu fui devagarzinho verificando aqueles textos e depois vou fazer com a classe. Passado um mês e pouco, eu disse à diretora: Beth, eu já tenho uma pista, eu já tenho um caminho sobre como trabalhar a educação. Não apenas aquela educação informativa, não apenas aquela educação que diz o que qualquer livro didático vai dizer, mas aquela educação para a bondade, para a ternura, para o carinho, para o respeito pelos outros e tal. E ela me disse: o que você precisa para colocar em prática esta atividade? Eu disse: olha, Beth, eu preciso de duas coisas, não sei se a escola pode me fornecer. Uma delas é um ambiente relativamente isolado do dia a dia, porque o ambiente do dia a dia ele está muito sinalizado por sinais, por horários, por brincadeiras, pela turma. E eu queria um momento em que essas crianças, esses pré-adolescentes, estivessem num outro canto. O que mais, Celso? Bom, eu precisaria também que você nos providenciasse meios daqui, um espaço de terra, Itapecerica, que é um antigo sítio. Ele está lá meio que abandonado. Mas se você quiser, eu posso providenciar o ônibus que leva uma turma de um dia para cá, outra turma para lá. E assim começou o Projeto Valor. Eu volto a repetir. Quando eu encontro o ex-aluno, ele não lembra da geografia que dei, não lembra da história que falei, mas lembro daqueles momentos de autodescoberta. E nada muito complicado. Inovar, portanto, maneiras de dar aula, criar desafios como o que propus, ou criar ainda outros desafios que levam o aluno a fixar a sua atenção. Porque uma verdade que a ciência tem como finalidade, e não desiste, não abre mão, é que a mente de uma criança é uma terra fértil, mas é uma terra que precisa de sementes, precisa de irrigação. E quando encontrarmos os caminhos dessas sementes e os passos dessa irrigação, nós estamos criando uma escola mais humana, uma escola mais livre, uma escola mais especializada. Me lembro que, quando comecei a dar aula nessa escola, eu percebi que alguns professores, em determinados momentos, mandavam o aluno para fora da sala de aula. Não suportavam a inquietude, a brincadeira e o colocavam para fora de aula. E eu ficava com aquilo impressionado, porque eu acho que era uma agressão. Aquela criança não era indisciplinada porque queria, até ela previa aquela punição. E aí eu me lembro que o Campeonato Paulista de Futebol começou a ser trabalhado por árbitros argentinos. Havia aquela suspeita de que árbitros brasileiros eram deixa daquele time, dessa daquela equipe, então contrataram árbitros argentinos que tinham, pela sua própria origem, uma neutralidade e que, portanto, seriam isentos de qualquer segmento como esse. E me lembro que uma vez estava no Pacaembu, assistindo um jogo de futebol, quando o zagueiro de uma equipe adversária percebeu a passagem perto dele, deu-lhe uma rasteira e jogou ao chão.
O estádio inteiro começou a berrar: expulsa, 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 expulsa. E, para surpresa nossa, Dona Esteban Marino, que era o nome desse juiz, a passos lentos, se encaminhou até onde o jogador agressor estava lá, levantou e colocou a mão nos seus ombros. Aí todo o estádio começou a vociferar. Mas como? Ele quase mata o adversário. Ele agride, pode até ter provocado uma fratura. E agora vem dessa maneira abraçar. Só depois, muito depois que eu compreendi, que quando esse árbitro chegou próximo ao jogador agressor, aliás, o jogador agressor, me desculpem, deve ter dito: meu filho, você não tem que responder à agressão com agressão. Você não precisa agir punindo para mostrar os caminhos de uma nova educação. E dessa maneira, marcou esses sentimentos. Então, quando eu vejo um professor vociferar: fora da sala, você não tem... O que ele está fazendo por aquele aluno? Mas se um dia, sem nenhum motivo, pura brincadeira de 2 minutos, ele descer o corredor de uma sala de aula, andar pelo pátio, cruzar com um aluno cujo nome ele nem sabe, colocar a mão no ombro desse aluno e dizer: cara, eu te admiro. Professor, por quê? Não, porque sim, porque eu admiro você. Não, mas o que eu fiz, professor? Não vou contar, mas eu te admiro. Você acredita em mim? Acredita na minha sinceridade? Eu admiro você. Você não sabe o que você está fazendo, mas aquela criança ficará fervilhando na busca de seus valores para identificar aquele que recebeu a ternura e o carinho dessa saudação, a ternura e o carinho dessa festa. Por isso, gente, na oportunidade em que estamos conversando aqui, gosto de reforçar como encerramento 2 termos que usei. O temporal vai passar. Quando o temporal vai passar, uma nova escola vai surgir. Uma nova escola que não abdicará dos conteúdos conceituais, que não esquecerá que no fim de uma corrida há um Enem que pode devorá-lo, mas que mostrará que é um ambiente de lembranças inesquecíveis, onde se guardará para todo sempre aquilo que aqui se deixou. Uma honra, uma felicidade abordar esses temas e ainda um pretexto de finalização, alguns outros lembretes que mostram como essa escola plena de ternura, essa escola para a qual caminhamos, essa escola a qual desejamos, essa escola que talvez, sem ser amargo, precisava de uma empatia, precisava do sentimento de pressão, de medo, de afastamento, para perceber que é um sol que está brilhando. Mas, desculpe, é uma tempestade que está caindo, mas que os dias voltarão a brilhar e uma nova escola vai aos poucos surgir. Por isso, educar. Volto a repetir, me perdoem a repetição. Não é apenas ensinar conteúdos conceituais, mas é estabelecer nessa escola, escolas como da Finlândia, Noruega, Dinamarca, países que são no ranking da educação mundial, ranking conhecido no Brasil pela sigla de PISA, que é em inglês, traduzido, seria mais ou menos Programa Internacional de Avaliação de Estudante, é feito. E quando se olha a situação dessas escolas, chama atenção com uma liderança incontestável. Finlândia, Noruega, Dinamarca, e surge também Japão, mas bem destacado. E lá embaixo, as nossas escolas. Por quê? Porque os professores não são bons? Claro que são bons. Por quê? Porque não gostam dos alunos, adoram os seus alunos. Mas são professores que não compartilham. São professores que não dividem. São professores que não arrastam, como desígnio da sua escola, o plantar desse novo amanhecer, o plantar desses dias novos, que haverão de vir e haverão de encontrar uma outra escola que dessa nasceu. Mas compartilhem, dividam. Hora do intervalo é hora de descanso, mas é hora também de trocar experiências. E, às vezes, aquele professor que é admirável no controle da disciplina, aquele outro que é excepcional no passar de conteúdos, aquele outro que é marcado pela alegria e pelo entusiasmo, acabam, de uma certa forma, fundindo naquele novo amanhecer que podemos construir. Esse Programa Internacional da Avaliação do Estudante termina de uma maneira um pouco triste,
como triste de terminar qualquer bate-papo, qualquer palestra. Ele classifica os países pela ordem com que os seus alunos passaram pelos resultados do PISA. E os resultados desses países que eu citei sempre estão entre os primeiros. A liderança incontestável está entre eles. Quando eu olho a posição do Brasil, ele está lá atrás, lá embaixo, entre os últimos. Por quê? Porque nos faltam professores bons? De maneira nenhuma. Porque falta entusiasmo em se dar aquela aula? De maneira nenhuma. Mas porque talvez falte aquele pensamento de que bondade, ternura, justiça, carinho são os alicerces na qual se plantará a esperança de um novo mundo, de um novo momento, de uma escola que haverá de se transformar. Volto a reiterar que considero um verdadeiro privilégio a oportunidade de estar aqui com vocês. Agradeço infinitamente a Deus ter me colocado nesse encontro e espero que, não distante, possa encontrá-lo também, não é? Encontrá-lo também em circunstâncias ao vivo, ou simplesmente, se vocês resolverem entrar nas redes sociais, e ali vocês encontrarão muitas dessas ideias. Por uma escola de ternura, por uma escola do amanhã, por uma escola onde o Brasil seja referência pela educação que ministra, mas tudo isso por uma escola que tenha professor. Professor realmente no sentido pleno dessa palavra, porque eu não sei como será o nosso amanhã, mas eu tenho inequívoca certeza de que será da maneira como esse novo professor o fizer. Novo professor, não confundo, não pela idade que tenho, mas pelo renascer desse sentimento de que é preciso trazer para as escolas do Brasil todo esse afeto que o aluno traz dentro de si mesmo. Portanto, na oportunidade deste privilégio, que eu quero deixar a minha lembrança, a minha saudade, de que eu quero reiterar, e nunca será demais fazê-lo, a oportunidade da Raquel Lopes, secretária municipal de educação, e da prefeita Amália Pereira, sem as quais eu não estaria presente com vocês. Mas, além dessas duas, também, e principalmente para você que parou a sua atividade por alguns momentos para ouvir este velho professor. Velho, mas sempre encantado, sempre acreditando que amanhã será muito melhor e que o sol voltará a brilhar. Celso Antunes, até uma outra oportunidade.